Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. Estamos começando o programa Nova Manhã aqui. É um prazer ter vocês aí de casa, sempre trazendo carinho com a gente aí nos telespectadores, transmitindo o amor, né? E o que a gente pode transmitir de informações para vocês. Aqui o programa Nova Manhã sempre está aberto a muitas pessoas que trazem, sim, conteúdos maravilhosos para a gente colocar em prática na saúde, na parte emocional. Nós trazemos receitas. Quem acompanha o Nova Manhã que sabe a quantidade de matérias produtivas que a gente traz para vocês. Nesse mês, especificamente nessa semana, comemora-se a Semana Mundial do Aleitamento Materno. É algo muito... como que eu posso dizer? É delicado esse assunto, porque ao mesmo tempo que remete muito amor, tem muitas mamães que ainda não conseguem. Nós vamos falar tudo sobre isso hoje. E eu queria, a princípio, deixar aqui uma mensagem para vocês que eu achei super legal, que eu separei. Amamentar traz o sentimento duplo de prazer e sofrimento. Prazer porque é emocionante poder alimentar o seu filho com seu próprio leite, mas também um sofrimento porque às vezes não é fácil para toda mãe doar o seu corpo para essa função em um certo período. Por isso, não só hoje, que no caso é o dia específico, dia 1º de agosto, mas o Dia Mundial da Amamentação e Semana, como sempre, se informe e estude tudo sobre como é a realidade do aleitamento materno. Talvez se você já conseguiu amamentar, já é mamãe, está nos assistindo aí, é uma graça. Eu, graças a Deus, sou mãe e consegui amamentar. Tem mamães que por N motivos às vezes não conseguem e nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Para falar mais sobre esse assunto, porque é algo muito minucioso e exige muita abrangência, não é mesmo? Eu convidei a doutora Gisele Couto, que é pediatra e cooperadora da Unimed, para nos ajudar e esclarecer muitas dúvidas que ainda as mamães de primeira viagem têm. Então roda a vinheta que o programa está começando. Doutora Gisele Couto, seja bem-vinda ao programa Obrigada. Nova Manhã, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. É uma pediatra muito renomada aqui em nossa cidade e cooperadora da Unimed. Nós vamos falar então um pouquinho sobre essa semana que, olha, é muito bom falar sobre aleitamento, né, doutora? Eu diria que é fundamental, né? É uma coisa de extrema importância porque define o nosso futuro, que são as nossas crianças, né? A importância do aleitamento materno, eu falo que pode ser colocado em primeiro lugar, porque é o alimento melhor que existe no mundo, né, doutora? Sem dúvida, o aleitamento materno, ele é um leite vivo, ele protege o cérebro do seu filho. Crianças amamentadas ao seio, elas têm um rendimento cognitivo e intelectual maior de crianças em aleitamento artificial. Fora isso, o leite materno é um leite vivo, porque a criança nasce com o seu sistema de defesa, que é o seu sistema imunológico, imaturo, e ela vai completar a maturação desse sistema de defesa após o nascimento. Em geral, a maioria dos constituintes até 2 anos de idade. Nesse período em que ela tem o sistema de defesa imaturo, o leite materno, ele complementa porque ele tem todos os constituintes do sistema imunológico, né? Então isso é muito importante. O leite materno é leite vivo. Ele é como se você estivesse dando um suplemento de imunidade para o seu filho, numa fase do desenvolvimento em que naturalmente essa criança vai fazendo o amadurecimento pós-natal ou após o nascimento do seu sistema de defesa, também chamado sistema imunológico. Essa é uma das vantagens do aleitamento materno, né? Além de ser espécie específico, né? O leite de vaca é para o bezerro, ele não é para um recém-nascido humano. Então o leite materno não sensibiliza, ele não provoca alergias. E nós temos inúmeros outros benefícios, né? Mas eu gostaria de deixar aqui bem definida a questão da mielinização do desenvolvimento cerebral
que se faz até 18 meses, 2 anos de idade na criança, e que o perfil de lípides de gordura do leite materno é essencial. Nós temos inúmeros trabalhos mostrando que crianças amamentadas exclusivamente ao seio têm um rendimento cognitivo intelectual maior do que crianças que fazem uso de aleitamento artificial. Fora isso, a questão do suplemento imunitário, né? Então, entre inúmeros benefícios. E hoje, no Brasil de hoje, né? Muitíssimo importante, o leite materno é a medida essencial para combater a desnutrição em crianças menores de 5 anos. As crianças que saem desmamadas, né, cujos pais não têm condição ou não têm acesso a comprar alimentos ou fórmulas, elas desnutrem agudamente. E esses são os menores de 5 anos de idade. Então, no Brasil, é importantíssimo, como medida de saúde pública, todo o incentivo ao aleitamento materno para combate à desnutrição infantil nos menores de 5 anos de idade. Doutora, e sempre já é introduzido no recém-nascido, logo que tem algumas horas ali que a mãe... Primeira hora de vida. A primeira hora de vida dele. Durante o parto, é muito importante, porque isso ajuda a estabelecer o vínculo, porque aleitamento materno tem muito a ver com vínculo, mãe-filha. Mãe-filho, ou filha, né? Eu tô falando filho no geral. Mas assim, hoje o aleitamento materno na primeira hora de vida é a coisa mais maravilhosa do mundo, é a coisa mais gratificante para nós médicos e para os pais ver uma criança que acabou de nascer, que chorou e que já é colocada no seio da mãe e ela mama, né? Então, essa prática na amamentação na primeira hora de vida é essencial e é um dos 10 passos de proteção ao aleitamento materno. E olha, quem é mãe vai saber, que conseguiu aumentar, vai entender o que a gente está falando aqui. É algo realmente que não tem explicação, né, doutora? Você passar aqueles momentos ali, olhando para a criança, sentindo ali aquela sintonia mesmo, o toque, às vezes a mãozinha ali, coloca a mãozinha aqui, o acalentar, né? A natureza é sábia, a natureza é sábia. O recém-nascido, quando colocado no seio, ele tem o reflexo de busca, ele vira imediatamente para mamar, acabou de nascer. Então, assim, é maravilhoso, a natureza é sábia. O aleitamento materno é uma das formas de proteção do seu filho e é onde se estabelece o vínculo mãe-filho, um vínculo muito forte. Doutora, eu sei que existem vários casos, né, de mamães que têm mais leite, outras menos leite, e existem vários mitos que vovó falava, porque se você fizer uma canjica, se fizer isso, vai aumentar a produção de leite. Tem algumas coisas que são mitos, outras são verdades. O que a doutora falaria para as mamães que estão aí de primeira viagem, que estão na produção de leite, querendo um aumento? Existe alguma coisa que faz com que aumente a produção do leite? Sim, existem evidências científicas. Então, assim, olha, muito importante para você ter uma produção de leite eficiente é a sua alimentação. Uma nutriz ou lactante, que é o nome que nós damos para as mães que amamentam, elas se chamam nutrizes ou lactantes. Ela tem que ter uma nutrição diferenciada. Ela tem que ter uma quantidade a mais do que um adulto normal receberia. Então, por exemplo, se a dieta de um adulto com uma atividade leve, em condições sem doença, é uma dieta de 2.000 a 2.200 calorias, uma mãe que amamenta, ela precisa de 500 quilocalorias a mais e 20 gramas de proteína a mais por dia. Então, essas mães precisam ter uma alimentação muito eficiente. Nós lemos um estudo numa revista de saúde pública que comparava que para se atingir 500 quilocalorias, né, e as 20 gramas de proteína a mais que a lactante ou nutriz precisa, era como se ela tivesse que ter por dia uma refeição extra. Então, mais um prato de arroz, feijão, bife e salada a mais por dia, que é óbvio que não é assim que é feito, né? Ela vai distribuindo ao longo do dia. A quantidade de líquidos também é muito importante, pelo menos 2 litros de líquidos por dia, tá? Então, a alimentação é muito importante, é muito importante. Mulheres que não conseguem se alimentar
por algum motivo, ou porque tiveram alguma complicação do parto, ou porque lidam com alguma dificuldade alimentar já antes do parto, elas devem conversar com o seu obstetra e fazer uso de suplementos. Porque ela tem, não é que eu estou dizendo que ela precisa usar sempre suplementos, mas se ela não consegue fazer essa alimentação, precisa complementar, né? Ela precisa complementar, porque tem que ser uma alimentação de pelo menos 2.500 a 2.700 quilocalorias por dia, muito líquido. E principalmente naqueles casos de separação mãe-filho. Aí eu acho importante falar isso. Prematuros que ficam internados, às vezes, por 2, 3 dias ou por um período mais prolongado. Mães que têm complicação obstétrica, que ficam internadas. Nós podemos usar os galactogogos. O que são os galactogogos? São medicamentos que estimulam a prolactina e que vão aumentar a produção de leite quando não é possível nos primeiros dias que essa criança tenha contato com essa mãe. Então nós temos inúmeros recursos, inúmeros, desde balancear a dieta da mãe, uma adequada hidratação, até nos casos de separação mãe-filho por algum motivo ou relactação, no caso de mães adotivas, a gente pode usar o galactogogo, certo? O famoso, a famosa metoclopramida ou a domperidona. Normalmente se faz 2 ciclos. Olha, não tem desculpa, nós estamos aqui numa semana de conscientização, porque nós queremos que as mulheres entendam o quanto é importante, o quanto é essencial para o bebê, principalmente ali nos primeiros meses de vida. Como a doutora disse, indicado até os 2 anos de idade, porque isso vai fazer diferença em vários aspectos na vida da criança, né, doutora? Gláucia, 2 anos de idade ou mais, né? Mudou, era 2 anos de idade, mas assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria hoje recomenda, se o seu filho está bem, está em aleitamento materno, está ganhando peso bem, 2 anos de idade ou mais, tá? Não saia daí, no próximo bloco nós vamos falar mais sobre o aleitamento materno, que é primordial para as crianças e também algo muito surpreendente para as mamães. Não saia daí, o programa Nova Manhã volta já. Estamos de volta com o programa Nova Manhã. Hoje minha convidada no estúdio, a doutora Gisele Couto, que é pediátrica, operadora da Unimed Catanduva, e nós estamos falando sobre o aleitamento materno, quanto isso é primordial para as crianças, para os bebês e também para as mamães. Doutora, vamos falar, vou fazer mais uma pergunta para a doutora, que é: como saber se o recém-nascido está saciado? Às vezes você fala assim, nossa, mas eu amamento toda hora, eu dou um lado, dou o outro, eu não sei se a criança está com fome, se não está, se está saciada. Bom, vamos lá, vou responder essa pergunta em 2 partes. Quando uma criança nasce, a mama da mãe já produz leite, mas não é leite, é o colostro. Esse colostro, existe a pojadura, ele sai em menos quantidade. Então, nos primeiros 2, 3 dias, sai pouquinho o colostro. Não é que a mãe não tenha leite, é que o colostro, ele é mais concentrado em gorduras e imunoglobulinas, então a quantidade que desce é menor. Por isso é que a gente explica para as mãezinhas que, enquanto for o colostro, nos primeiros 2, 3 dias, precisa pôr o neném a intervalos mais frequentes, né? E pôr sempre nos 2 seios, né? 15 minutos nos 2 seios. Vamos fazer a técnica depois que a gente vai explicar. Então, nos primeiros dias, com o colostro, não dá para você dizer que tem um leite fraco, porque ele desce menos, ele desce em pouca quantidade, mas a natureza é sábia, é pouco, mas já tem bastante gordura e bastante imunoglobulina, que são anticorpos. O colostro é riquíssimo em anticorpos. A mãe passa a memória imunológica dela para a criança através do colostro. Entre o 3º até o 7º dia é o leite de transição. Então aí já não é mais colostro, ele já desce em maior quantidade, né? Nesse caso, depois que desce o leite de transição, você vai pôr a criança, vai fazer diferente do colostro, né? Que você põe um pouquinho numa mama, um pouquinho na outra, para que ele possa sugar, porque desce em menor quantidade. Quando você já tem o leite de transição, você vai deixar a criança mamar cada mamada numa mama só. Por quê?
Porque o leite inicial, ele mata a fome, ele é rico em açúcares. Porém, o leite do final da mamada é o que engorda, ele é mais rico em gorduras. Então aí muda a situação. Você vai por meia hora, 40 minutos e só uma mama por vez, né? Como você vai saber se o nenê está saciado ou não? O nenê, quando chora de mãozinha fechada, ele está com fome. Quando o nenê fica relaxadinho, dorme, ele fica com as mãozinhas abertas, ele faz intervalos de sono maiores. Mas principalmente para tomar qualquer decisão, se o leite é fraco ou não, é preciso avaliar o ganho de peso da criança. Por isso que nos primeiros dias o pediatra pede para que a gente leve uma semana, depois 15 dias e depois um mês, né, doutora? Isso, e esse retorno de primeiro de semana é o seguinte, é porque as crianças perdem 10% do peso quando nascem, porque elas nascem inchadinhas e até o 10º dia elas vão estar com peso de nascida, isso se nasceu de tempo, né? Que é a maioria das crianças. E esse retorno é muito importante para ver isso. E aí depois avaliar o ganho de peso, porque isso é que vai mostrar se realmente o seu leite é bom ou não, mas não existe leite fraco, né? Porque em mães com estado de nutrição regular, o leite é sempre suficiente. O que a gente se depara na maioria das vezes é com dificuldade de pega, dificuldade de técnica, né? Às vezes uma má orientação da mãe. Sim. Continuando, então o leite maduro, que é aquele leite de concentração já de nutrientes, ele só vai estar presente por volta do 10º dia, tá? Eu falo assim, doutora, e ter um pouco de paciência, né? Que às vezes a mãe fala assim, nossa, eu acho que já deu um pouquinho, já tá bom, vou colocar o outro. Mas essas informações de que tem que haver um tempo necessário e colocar as mamadas certas, com certeza também vai deixar a criança mais saciada, né? Sim, começar na outra mamada para mama que você não deu, que aqui tá mais túrgida, esvaziar bem, né? E fazer uma boa pega. E doutora, quais os principais cuidados que a mamãe deve ter ali na hora de amamentar a criança? Principalmente, ela não deve passar nenhum antisséptico na mama, porque o próprio leite já hidrata. Então, limpar com algodão, com água fervida, o água estéril é interessante. Se tem leite acumulado, é importante, tá? Mas assim, não há necessidade de nenhum produto específico para ficar passando na mama, porque até isso piora. Ela tem que ter uma higiene com o sutiã, com o protetor do sutiã, porque se ela deixar acumular ou vazar, então assim, ter uma boa higiene pessoal, tá? Quando ela vê que tem crostas acumuladas, simplesmente com algodãozinho, com água, retirar, mas no geral nem isso é necessário, porque o próprio leite ele funciona como hidratação. A pega é fundamental. Então a pega é o seguinte, se você colocar uma criança para mamar, o leite, ele está no seio galactóforo, que está atrás do bico. Então eu explico para as mamães assim, se ela puser ele para sugar só no bico, ele não tira leite do peito. Então ela tem que ter um lugar tranquilo para amamentar e colocar 2 centímetros de auréola dentro da boca, para que o bico do seio vá no céu da boca, para que o nenê consiga tirar o leite do seio galactóforo, tá? Dá o sol até 9 horas nas mamas, quando houver fissuras. Porque às vezes tem mamães que acabam tendo essa complicação, de às vezes os bicos ficam rachados. Fissura normalmente é pega inadequada, porque a mãe põe o bebê sugar só no bico. Aí então, vai machucando, ela vai tem machucando. que fazer isso, vai machucando. Mas assim, ajuda muito o banho de sol. O sol até, né, no Brasil é um país tropical, então precisa tomar cuidado, é até às 9 horas, tá? Ajuda muito se houver fissuras, né? E até mesmo, doutora, antes, né, do neném nascer, tomar o sol ali para ajudar. Eu fiz muito isso. Tudo que a doutora mandava fazer, eu fazia porque eu tinha medo de não dar certo. Com a flanelinha, exercícios. Com a flanelinha
para promover a resistência do epitélio das mamas antes da gestação. Se tem mamilos invertidos ou planos, tem os exercícios de Hoffman. Então tem uma série de usei cuidados. A concha para ajudar também. Foi muito bom. Eu usei uns 15, 20 dias antes dele nascer. Foi muito bom. Isso. Todos esses cuidados são úteis. Mas assim, basicamente, depois que o nenê nasce, tem que ter uma boa pega. Tem que se orientar de uma boa pega, tá? Tem que entender esse problema, né? Doutor, em alguns casos existem mamães que não conseguem fazer a amamentação e aí acaba sendo introduzido as fórmulas e aí reclamam que as crianças acabam tendo cólicas. Como evitar essa introdução de fórmulas? Nossa, nós temos muitos recursos, né? Se a mãe por algum motivo ela não consegue amamentar, a gente vai fazer ordenha da mama e vai dar leite no copinho, né, para esse recém-nascido. A gente evita ao máximo os bicos, as mamadeiras e as chupetas. Eu gostaria de falar isso porque o bebê faz confusão de bico. Então, o bebê que pega a chupeta e pega a mamadeira, ele larga o peito, né? Então, a gente tem muitos recursos. A gente ordenha, tem o copinho específico, né, que ele já tem a bordinha romba. Então, é muito interessante. Você dá o leite no copinho até que a mama com uma fissura, ou com ducto bloqueado, ou com outro problema se recupere. Se porventura fica impossível oferecer o leite materno na própria mama, né, que inclusive isso é estímulo, quando o bebê suga, né, a sucção da mama é estímulo para produzir leite materno. Então a gente não pode manter muito tempo uma criança também com leite materno no copinho, senão a mãe perde o leite. Isso é uma coisa de transição, né, quando existe algum problema. E aí nós não temos condições de amamentar por algum problema de saúde da mãe, alguma dificuldade psicológica, né? Aí, se houver necessidade de fórmulas, hoje em dia já existem fórmulas específicas no mercado para os primeiros 3 meses de vida que impedem as cólicas, né? Mas assim, eu gostaria de deixar claro, a amamentação é uma opção inconsciente da mulher. Quando a criança nasce, a mãe já decidiu. E isso é muito importante, não deve ser uma imposição, nunca uma imposição. A mulher precisa ser apoiada, a rede de apoio é muito importante, porque se você tem uma mãe que inconscientemente tem receio, tem medo, mas que tem uma rede de apoio familiar, parental, né, importante, essa mulher, ela realmente vai acabar amamentando, né? Então, por outro lado, se você tem uma outra mulher que tem uma opção super inconsciente de amamentar, já está resolvida, fala que vai e de repente ela não tem essa rede de apoio, então é preciso suporte. É preciso suporte, empatia, né? Do esposo, da família, no ambiente hospitalar também. E, doutor, a partir de qual idade pode ser iniciada a introdução de outros leites alimentares para complementar, né? A amamentação, o aleitamento materno exclusivo, se a mãe concordar, optar por fazê-lo, porque isso é uma decisão dela, Sim. né? Pode ser e deve ser incentivado até 2 anos ou mais. Então, isso é uma coisa importante, né? Antigamente, a gente, de um passado não muito recente, era até 2 anos. Agora a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que pode ser até 2 anos ou mais. Outros alimentos em crianças em aleitamento materno não devem ser introduzidos antes dos 6 meses de idade, tá? Porque eles têm um efeito deletério na massa gorda dessa criança, no acúmulo de peso, na sensibilização. Então, assim, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? E aí alimentação complementar de 6 meses para frente. Doutora, e hoje eu falo assim que a cooperação da Unimed tem todo um suporte para poder oferecer para as mamães de primeira viagem que não tem esse suporte, ou que minha mãe mora longe, minha sogra mora longe, eu moro aqui na cidade.
né? Não tenho muito acesso, então tem os médicos, tem uma equipe que ajuda ali num na pré-informação para poder ter um aleitamento correto, né, doutora? Sim, tem cursos para gestantes, né, especificamente voltados para essa área, né, e assim, é muito importante que elas recebam esse apoio e que elas tenham realmente, efetivamente, esse apoio tanto a nível profissional, quanto ao nível do esposo, marido, né, quanto a nível hospitalar. Que às vezes tem mamães que acabam tendo as crianças sozinhas, sem muito suporte, e aí fala assim, nossa, como que eu vou fazer agora sem um familiar, sem uma estrutura? Mas olha, tem disponível sim uma equipe para poder te informar, ajudar na amamentação e não desistir, porque eu sempre falo para qualquer amiga, não desista de amamentar. Não deu certo de um jeito, doutora, não está dando certo, vamos tentar de outro, vamos tentar de outro. Porque realmente a gente tem que incluir na cabeça das mulheres que é essencial o aleitamento para as crianças. Inclusive, eu gostaria de fazer uma colocação. A introdução de proteína heteróloga, no caso, através das fórmulas lácteas, né, ou outros tipos de leite, precocemente, nos primeiros meses de vida, é um dos fatores condicionantes de alergia à proteína do leite de vaca. Doutora, agora eu quero que a senhora deixe um recadinho para as mamães, para quem quer ser mãe, para todas as mulheres que estão nos assistindo. Proteja o cérebro do seu filho. Olha só, tem mensagem melhor que essa? Falo que quando a gente faz tudo certinho, a gente talvez não tenha muitas informações, mas quando a gente busca, com certeza os médicos têm os melhores para poder oferecer para nós, né? Agradeço a doutora Gisele por todas as informações, né? Toda essa mobilização que a gente faz para que realmente sejam conscientizados que o aleitamento materno é primordial. Obrigada, Glaucia. É um prazer estar aqui. Seja sempre bem-vinda. Quando a gente quiser tratar de outro assunto, falar da criançada, porque falar de crianças, de nenéns, vai longe, né? Vai. Muito obrigada. Seja sempre Glaucia. bem-vinda. Obrigada a todos vocês que estão aí em casa, que participaram desse bate-papo super bacana. E se você tem alguém na sua família que está em dúvida sobre o aleitamento, pode entrar em contato lá na Unimed, tem um pessoal todo especializado para poder fornecer todas as informações, como pré, durante e pós aí para todas as mulheres que desejam fazer o aleitamento materno. Muito obrigada, que Deus abençoe, um super beijo e até o próximo programa.